Boa noite. Hoje, no segundo dia de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São José do Rio Preto, uma parceria entre o SBT Interior e o Jornal Diário da Região, vamos entrevistar o pré-candidato Daniel Caldeira, do PSL. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Para participar da entrevista, convidamos os jornalistas Fabrício Carareto, editor-chefe do Jornal Diário da Região, e Alexandre Gama, editor de política. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Marcelo. Começa agora, então, a nossa sabatina eleitoral de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Boa noite. Caldeira, eu gostaria de saber, caso seja eleito, qual será a sua prioridade para Rio Preto? Bem, São José do Rio Preto, a gente percebe que, na realidade, o trânsito de São José do Rio Preto, principalmente no centro de Rio Preto, vocês já sabem como é o tumulto que existe hoje. Então, como prefeito de São José do Rio Preto, eu vou criar mais 4 novos centros comerciais, um centro na zona sul, na zona leste, na região norte e daí por diante, para que aqueles trabalhadores, aqueles veículos, não venham mais para o centro, e criando mais 4 novos centros comercial em São José do Rio Preto, tem condição de replanejar a cidade de São José do Rio Preto. Caldeira, recentemente o Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro da sua candidatura a deputado em 2010 por uso de estrutura sindical na campanha. O senhor pretende se valer deste método na campanha a prefeito? Na verdade, eu não se valei desse método, Isso disseram, questão política, mas na verdade eu não vou se valer desses métodos, como não se valei já desses métodos na campanha anterior. Quero fazer uma campanha limpa, transparente, como eu já fiz em outras campanhas. Recentemente, o senhor liderou uma paralisação do transporte público. Eu gostaria de saber se não teria outra maneira de fazer uma negociação que não prejudicasse a população. Bem, é o seguinte, a gente tentou mais de 30 dias chamar para uma mesa redonda as empresas, o meio de transporte de São José do Rio Preto, os representantes, e eles não se interessaram, Então aí foi aprovado em assembleia, também foi conversado com a população de Rio Preto, que também estava indiretamente apoiando este movimento. Foi onde que nós decidimos paralisar para chamar a atenção dos interessados, dos representantes de Rio Preto, que estaria sentado nas mesas de negociação. Só assim eles compareceram para negociar e aí, a partir daí, saiu o acordo. Se eles tivessem sentado antes dessa paralisação, tinha havido um acordo e com toda certeza não tinha havido nenhuma paralisação. Então não foi culpa do sindicato e nem dos trabalhadores. Então, nesse caso aí, a população de Rio Preto foi um pouco prejudicada, mas também entenderam a necessidade dos motoristas e cobradores das empresas do transporte coletivo de São José do Rio Preto. Caldeira, a gente anda pelas ruas de Rio Preto e percebe que elas estão tomadas por pedintes, moradores de rua, pedindo esmola. Se o senhor for eleito, como o senhor pretende melhorar essa rede de acolhimento social? Olha, eu acho que a gente percebe em São José do Rio Preto, como você mesmo já disse, em todos os sinaleiros, em todas as esquinas, Eu acho que tem que criar com urgência um centro de integração, com pessoas especializadas para que venha de encontro a esta necessidade e dar um apoio a esses moradores de rua, incluindo também os drogados que muitas vezes ficam por aí, nas esquinas, pedindo dinheiro para comprar outras coisas que a gente já sabe do que se trata. Então, tem que se criar um centro integrado urgentemente pelo Poder Municipal de São José do Rio Preto. Hoje, os alunos, boa parte deles saem da escola sem saber ler e escrever. Eu gostaria de, se eleito, o que o senhor faria para mudar essa situação? Olha,
Hoje, os alunos saem da escola sem saber escrever. Eu acho que hoje falta profissional, né, no meio da educação. A gente percebe que falta escola e falta uma estratégia governamental, tanto municipal, como estadual, como federal, para que realmente faça valer o ensino que hoje é dado. Tem tantos alunos, mas poucas vagas. Por isso, eu acredito que o governo federal, estadual e municipal tem pressa que saia uma classe da escola, entre outras, e por fim ninguém acaba aprendendo nada. Como prefeito de São José do Rio Preto, eu acho que nós temos que ampliar o número de vagas. E como fazer isso? Se não tem muita escola para se fazer. A prefeitura pode fazer uma avaliação em São José do Rio Preto. Tem muitos locais vazios, desocupados, que o prefeito pode alugar, no bom sentido, alugar esses locais, esses barracões, e transformar em sala de aula, dando mais emprego e mais vaga para o estudo de São José do Rio Preto. Caldeira, que nota que o senhor dá para o sistema municipal de saúde? E se o senhor for eleito, o que faria para melhorar? Olha, o sistema municipal de saúde, todos nós sabemos que o atual prefeito hoje, ele é médico, né? Ele é médico, mas eu dou a nota 5. Dou a nota 5 porque, né, a gente anda pelos postos de saúde e vê aí a desigualdade de tratamentos. A gente percebe muitas pessoas não sendo atendidas nos postos de saúde. Então, a gente precisaria transformar esses postos de saúde, né, em mini hospitais que atendessem com especialidades, de todas as especialidades médicas. Agora, como sindicalista, eu vou falar algo aqui, que se eu fosse prefeito de São José do Rio Preto, eu conversaria com todos os sindicatos de São José do Rio Preto, fazia uma avaliação daqueles sindicatos que tivessem condições de se transformar, né, cada sindicato desse que já existe, sem gastar em mais uma unidade de saúde. Assim, nós estaríamos atendendo mais pessoas em São José do Rio Preto, dando um atendimento melhor de saúde e com mais postos de saúde, que seriam os próprios sindicatos transformados também em unidade de saúde. É mais ou menos essa linha aí. Exatamente, Caldeira. O senhor defende a abertura de salários e nomes dos servidores municipais? Olha, eu vou ser franco. Eu acho que se eu tenho um salário, eu acho que, na verdade, não tem nada demais abrir o nome de quem está ganhando realmente aquele salário para a população saber quanto se ganha, porque quem paga esse salário é o povo. Candidato, para a gente finalizar rapidinho, qual é a qualidade que o senhor tem que os seus adversários não têm? Eu acredito que é a coragem de fazer, a atitude de falar, né? Atitude de falar, de coragem e, na verdade, como eu disse aqui no início, de fazer coisas diferentes. Eu, como prefeito, com toda certeza, vou fazer com que São José do Rio Preto seja uma cidade do futuro, uma cidade que vai se planejar para um futuro, uma cidade que realmente precisa ter as condições que hoje o povo não tem. Como prefeito, eu vou fazer isto. Ok, muito obrigado, então, pela presença do senhor. E eu que agradeço essa oportunidade e, com toda certeza, serei aí o futuro prefeito de São José do Rio Preto.